Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula de matemática, tá certo? O professor Fabiano, iremos hoje estudar mais um pouco, tá certo? Iremos estudar nossa videoaula falando um pouco de números reais. Falar um pouco sobre o que é o número reais, sua representação na reta numérica, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos, boa aula e um bom dia para todos. Então vamos dar, pessoal, continuidade à nossa aula sobre números reais, tá? Então vamos ver aí a representação de números reais na reta numérica. Mas antes disso, queria falar um pouco sobre números reais. O que é o número real? É o número que vocês todos já conhecem, tá? Como assim, professor? O número reais é um conjunto que abrange todos os números já estudados até agora por vocês. Qual foram esses números estudados? Se vocês ainda não relembram, eu quero lembrar para vocês. É o que? Um número natural, tá? Um número inteiro, um número racional e um número irracional. Ah, professor, não ajudou muito com essa explicação. Então, o que é um número natural? É um número que é simplesmente usado para contar, representar quantidades, tá? De pessoas, de objetos, de tudo, tá certo? O número inteiro são já os números naturais, incluindo os negativos, tá certo? E os racionais são aqueles númerozinhos que pode ser representado na forma de fração. Então, se representa na forma de fração, ele é um racional, tá? As dízimas periódicas, tá certo? Elas podem ser representadas na forma de fração, então elas são números racionais, tá? E os números inteiros também são racionais, tá certo? Podem ser representados. Os naturais também são racionais, que todos podem ser representados na forma de fração. E quais seriam os irracionais? São aqueles que não podem ser representados na forma de fração. Quem seria eles? As dízimas não periódicas, tá? Esses números não podem ser representados na forma de fração. Quando você faz uma divisãozinha lá e você nunca encontra o valor, né, dá sempre um número, uma vírgulazinha, e os números que vêm após a vírgula nunca são uma sequenciazinha exata, mas são sempre números diferentes. Isso é infinitamente, isso é uma dízima não periódica. Isso aí não pode ser representado na forma de fração. Então, representar números nas retas numéricas, nós podemos representar. Temos aí a representaçãozinha de uma reta. E esta reta, ela é composta por os números positivo e negativo. Estão aí separados aí por o zero. Você vê que do zero para a esquerda é negativo, do zero para a direita são os positivos, tá certo? E vale destacar que entre os números existem infinitos números, tá? Entre um intervalo aí, vamos supor que um exemplo, entre o 0 e o 1 existem infinitos números, entre o 1 e o 2 existem infinitos números, e assim também é nos negativos, tá certo? Então, existem infinitos números entre esses números, tá certo? E muitos deles são conhecidos como frações, números decimais, tá? Então, todos esses estão aí dentro. Como nós iremos encontrar esses números que estão aí em cima representados? O menos 1/2, o 5/3, tá? O 2,9, o menos raiz de 3 e esse π, que é o Rzinho aí. Tá? Esse Rzinho aí é conhecido como π, tá? É um número matemático. Então, pessoal, vou falar para vocês como nós iremos localizar cada um aí. Vamos supor 1,2. Desculpa. Menos 1/2. Onde é que está representado na reta numérica? Está exatamente entre o 0 e o menos 1. Por que que está aí? Porque se eu dividir o 1 por o 2, eu vou achar exatamente 0,5. Como é uma fração negativa, eu já sei que vai dar um número negativo. Então, vai dar exatamente o menos 0,5. E onde é que está esse número na reta? Você divide bem no meiozinho aí do 0 e do menos 1, porque ele é 0,5, né? Ele é
a metade de 1 aí. Então, ele está entre o 0 e o 1, tá certo? Se fosse positivo, estaria no positivo. Como é negativo, vai estar nos negativos. E 5 terços, onde é que está localizado 5 terços? Se você fizer a divisãozinha 5 por 3, você vai achar 1,666, serão 1,66, serão vários 6. Mas a gente vai pegar só o primeiro 6, tá? O que importa é só um número aí depois da vírgula, para encontrar ele na reta numérica. Então, você vai aí dividir esses intervalozinhos, você vai dividir em 10 esses intervalozinhos aí dos números, tá? Então, como você dividir, você vai começar a contar 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 vai estar bem no meio do número aí. Depois vem 1,6, que está mais próximo do 2 um pouquinho. Então, é aí a localização desses 5 terços. E do 2,9? Não precisa dividir, já está em forma decimal. Você só vai dividir o intervalo em 10 espaçozinhos. Que nem eu falei, a dica é você dividir. E melhor quando a gente divide sempre a reta em 10 espaçozinhos. Como é que eu divido essa reta? Eu faço assim. Eu marco bem o meio, coloco uma marcaçãozinha. Depois eu coloco 4 marcaçãozinhas de um lado e 4 do outro. Você pode contar que dá exatamente 10 divisão. Lembrando que você começa a contar, não começa aqui do 2, você começa do riscozinho que você fez, para dar 10 bem em cima do 3. E isso vale para todos os intervalos que você fizer, tá? Então, nesse intervalo aqui do menos 0,5, se você acrescentar 4 risquinhos aqui de um lado e 4 risquinhos aqui do outro, entre o 0,1, entre o 0,5 e o 0, você contar os intervalos, você vai ter 10. Então, você divida todos os intervalos em 10, dessa forma que eu ensinei. Que não vai ter dificuldade de você encontrar qualquer número. O pi, pessoal, esse pi, no momento, só vou dizer para vocês o quanto que ele vale. Uma das representações dele, do valor do pi é 3,14, tá certo? Como eu já falei, só iremos precisar do número após da vírgula para achar a localização. Eu até coloquei o 4 aí de vermelho, só para vocês saberem que é 3,14, mas o que vai importar para nós é o 3,1, que é exatamente a localização do pi. O pi está aí depois do 3. Depois do 3 vem 3,1. Então, ele está logo após o 3, tá? Então, essa é a nossa aula. Vamos dar continuidade com mais exemplo para vocês, tá certo? Então, vamos dar continuidade com a nossa aula com mais exemplo de representação de números na reta numérica. Temos aí os números, tá certo? Representado. Temos o menos 7 sobre 2, menos 6 sobre 2, menos 5 sobre 2 e 7 sobre 2. Como eu falei, pessoal, a dica é vocês dividirem, tá certo? Então, se eu dividir aí o 7 por 2, tá? Como é a fração negativa, vai me dar um número negativo. Então, vai ter menos 3,5, tá? Se eu dividir o menos 6 também aí por 2, vai me dar um número negativo, vai ficar menos 3. Dividindo menos 5 também por 2, vou encontrar um número negativo, que é menos 2,5. E o 7 lá, como eu já disse, já fizemos a divisão, só que aqui ele não tem sinal negativo. Então, ele é um número positivo, né? Vai dar 3,5 positivo. Então, como já falei também, a reta ela é composta dos números negativo e positivo, tá? Aqui abaixo eu fiz um rabiscozinho aí, para vocês dividirem cada número. Desse jeito aí que faz as divisões. E fazendo respectivas divisões, nós encontraremos os números. E aí o que fazer? É só vocês pegarem e dividir esses intervalos na reta. A dica que eu dei é que vocês peguem, dividam um riscozinho bem no meio, aí esse riscozinho aí de verde que eu fiz,
Depois vocês acrescentem 4 de cada lado dele, o risquinho de azul aí que eu coloquei. Fazendo isso, vocês vão dividir o intervalo em 10, tá? Exatamente em 10. Dividindo todos assim, vai ficar muito mais fácil de vocês encontrarem cada valor, tá? Então tá aí, cada fração representada, o menos 6,3, tá? É o que vale aí o menos 3, que você, como você divide, você encontra o menos 3, tá? O menos 7 sobre 2 é o que vale a menos 3,5, tá bem no meio, aí do menos 2 e do menos 3, tá certo? Também o menos 5 sobre 2 tá bem no meio do menos 1 e do menos 2, porque ele é menos 2,5. Então tá bem na metade aí, ó. Aí onde é a localização. E lembrando que vocês também podem colocar aqui os valores decimais, tá? É a mesma representação. Aqui eu coloquei fração, porque na outra reta lá eu coloquei decimal. Então pode vir representado desse jeito aqui também de fração, tá? E o 7 sobre 2 está representado aqui. Ele está bem entre o 3 e o 4, né? Ele é 3,5.